Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 9, cujo tema é o dever da congregação. Vamos ao texto para memorizar, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Vamos ao texto para refletir? Patriarcas e Profetas, página 657. Todo fracasso dos filhos de Deus se deve à falta de fé. O estudo adicional, Serviço Cristão, páginas 211 a 214. Aqueles que desejarem, pesquisem, façam esse estudo adicional. Será de muito proveito para o estudo dessa lição de hoje. E o primeiro tópico diz: requisitos. Se você vai arrumar um emprego, procurar um emprego, você precisa ver os requisitos, você precisa preencher os requisitos daquela vaga de emprego. Então, para ir para o céu, precisamos também preencher os requisitos. A Bíblia mostra quais são os requisitos. Como diz o título da lição, o dever da congregação. Qual será o nosso dever, como candidatos ao céu? Quais são os requisitos exigidos? Nós estamos cumprindo esses requisitos? Vamos ver aqui a pergunta que diz: no dia simbólico da expiação, como sabemos que as pessoas não eram julgadas em grupo, mas individualmente? Cada um tinha que fazer a sua própria reflexão no dia da expiação. Em Levíticos capítulo 23, versículos 29 e 30, esclarece: porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Então aqui está falando no singular, aquela alma que estiver no meio do povo. Então, cada alma individualmente teria que afligir o seu espírito e fazer um autoexame. Era uma reflexão individual. Vamos agora à pergunta B, que diz: como podemos participar desse serviço enquanto o ministério de Cristo está no santuário celestial? Precisamos exercitar a nossa fé. O que nós lemos lá no pensamento central? Todo fracasso dos filhos de Deus se deve à falta de fé. Então, precisamos participar com fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, confirma: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se a nossa fé for pouca, façamos igual o pai daquele jovem endemoniado que pediu a Deus: Senhor, a minha fé parece que é pouca, Senhor, aumenta a minha fé. E aí Jesus se agradou quando aquele pai, desesperado, pediu para que a sua fé fosse aumentada. Porque ele falou: Senhor, se tu podes. Aí Jesus olhou e falou: se tu podes. Aquele pai desesperado entendeu: puxa, minha fé está pouca. E ele pediu: Senhor, aumenta a minha fé. E aí, esse deve ser o nosso pedido também hoje. Senhor, parece que a minha fé está pequena, aumenta a minha fé. E aí Jesus lá aumenta a nossa fé, para que possamos agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ver em 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando procuramos agradar a Deus, nós vamos vencer as tentações, como Jesus venceu. E a vitória, nós teremos a vitória através da nossa fé. Aí teremos vitória e agradaremos a Deus. Vamos à pergunta C, que diz: o que deve acontecer com esse tipo de fé?
E Romanos 3,31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que a Bíblia diz? Se você tem fé, você precisa guardar a lei. Só a fé, né? Não basta, porque aqui diz, olha, a fé anula a lei, então eu tenho fé, não preciso guardar a lei. Não, estabelecemos a lei através da fé. Em Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem as obras é morta. Então, nós mostramos a Deus, mostramos ao mundo, né, o tamanho da nossa fé pelas nossas obras. Pois não foi o que aconteceu com Abraão? Ele mostrou ao mundo, né, aos anjos, o tamanho da fé dele pela obra de obedecer. Deus falou, vai, sacrifica o teu filho. E a fé de Abraão era grande em Deus, e ele foi. É como se ele tivesse sacrificado o filho. Ele só o sacrificou porque o anjo disse, não, basta, Abraão, Deus já viu aqui a tua fé, não faças mal, menino. Então, nós devemos mostrar o tamanho da nossa fé pelas obras. Quanto maior a nossa fé, né, mais o mundo verá bons frutos nas nossas obras, porque a fé sem as obras é morta. Vamos ver o pensamento inspirado que confirma esse pensamento. Deus exige a homenagem de uma pessoa santificada que se preparou para servi-lo pelo exercício da fé que opera por amor. A fé que opera por amor, importante. Ele apresenta perante nós o mais elevado ideal, ou seja, a perfeição. Cristo nos pede para vivermos absoluta e completamente para Ele neste mundo, assim como Ele viveu por nós na presença de Deus. Pelo milagre da graça divina, muitos podem se preparar para uma vida útil. Desprezados e abandonados, desanimaram-se totalmente, podendo parecer resignados ou indiferentes. Sob a influência do Espírito Santo, a falta de sensibilidade que faz o erguimento parecer quase impossível passará. A mente embotada e nublada se despertará. Mas como? Pela influência do Espírito Santo. O escravo do pecado alcançará a liberdade. O vício desaparecerá e a ignorância será vencida. Pela fé que opera por amor. O coração será purificado e a mente iluminada. Olha só o que uma vida de fé faz. Vamos à pergunta D. Cite as tarefas e atitudes específicas que deveriam ser feitas no dia da expiação. Agora vamos voltar lá para aquele dia. Levíticos capítulo 23, versos de 27 a 30, nos dá algumas orientações a respeito do dia da expiação. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vós perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Então, nós hoje estamos vivendo no dia da expiação também. Devemos também hoje nos humilhar, afligir nossas almas, fazer uma reflexão. Como está a nossa vida para com Deus? Como está a nossa fé? Como estão os nossos frutos? Como está a nossa obra? E os nossos atos? Estamos transmitindo o caráter de Cristo em nossa vida diária? Em casa, na família, no trabalho, na igreja, Porque vemos aqui, o título deste primeiro tópico é requisitos. Nós estamos cumprindo os requisitos para entrarmos no céu? Que possamos refletir sobre estas lições
essas orientações que a Bíblia nos dá e que possamos aproveitar esse tempo que ainda nos resta, enquanto Jesus está ainda intercedendo por nós, para que ainda possamos nos arrepender de algum pecado acariciado, nos preparar, nos agarrar à justiça de Cristo, para que possamos cumprir os requisitos. Bons estudos da lição a todos. Amém.